Que a paz, o imenso amor de Jesus nos envolva nesse momento e sempre. Vamos fechando os nossos olhos, sentindo essa energia gostosa, deixando essa energia adentrar as nossas mentes, calmando os nossos corações, tirando o que nós temos de melhor, que é o amor. Assim vamos saudando o nosso anjo guardião, nosso amigo de todas as horas. Vamos saudando nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo ela que nos envolva em seu véu fluídico de paz, de amor, e que Maria nos leve até seu Filho amado Jesus. Jesus, nós vamos agradecendo Ele pelo seu exemplo, pelo seu amor, pelo seu Evangelho. E com Jesus em Espírito vamos de joelho até o Pai. Ao Pai nós agradecemos tudo que temos e tudo que somos. E a Ele vamos entregando a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Nossa preleção de hoje, o tema é provas e expiação. Para falar sobre provas e expiação, o que é isso? Que palavras são essas, né? Então, para entender ela, a gente tem que entender que a gente tem uma encarnação. E em cada reencarnação que a gente nasce, que o espírito é infinito, né? Que ele não tem, ele é eterno. Então, cada reencarnação que a gente tem uma experiência, né? Então, a gente vai passar por umas dificuldades, que são algumas provas, alguma expiação. Então, e essas provas de expiação? As provas é como diz a gente quando a gente está estudando, né? A gente está estudando para aquilo ali, a gente está fazendo uma faculdade para aquele tema, aquele exercício que a gente tem ali, que a gente está aprendendo, aquelas matérias que nos leva ao final, que é a evolução, e ter uma experiência, né, que a gente pegando experiência no decorrer desse estudo, para digamos, para um trabalho, um serviço mesmo, né? Então, para a gente saber que a gente aprendeu, a gente faz uma prova, não é? Só que a gente escolhe se a gente vai fazer a prova ou não. Se a gente não fizer a prova, a gente nunca vai saber se a gente está preparado ou não, se a gente aprendeu ou não. Fez a prova, aí a gente vai ver se a gente está preparado ou não. A prova, quando são esses obstáculos das nossas vidas, essas dificuldades que a gente passa por ela, né? Então, quando a gente passa por essas provas, com esses obstáculos e aprendemos com eles, né? Não só passamos por eles, mas aprendemos com eles, aceitamos dificuldade, né? Então, assim, a gente aprende, né? E as provas também, nós escolhemos, né? Então, eu falei no começo, a gente escolhe, a gente tem esse direito de escolher, a gente pode. A primeira coisa para a gente saber que a gente escolhe é porque a gente tem esse livre-arbítrio. Deus nos deu esse livre-arbítrio, assim que nos fizeram, né? Fizeram nós, os espíritos, tudo humildes, digamos assim, né? Ignorantes, digamos, né? Não sabemos de nada e cada reencarnação a gente vai aprendendo. E à medida que a gente vai aprendendo, o nosso livre-arbítrio vai aumentando, né? A nossa consciência, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo mais um livre-arbítrio. Então, assim, a gente tem essas escolhas de escolher a nossa prova. Quando a gente desencarna, que a gente vai encarnar de novo, então, se a gente evoluiu e aprendeu, a gente tem o nosso livre-arbítrio de escolher. Agora, quando a gente não tem, a gente abusa desse livre-arbítrio, né? Eu tive livre-arbítrio de escolhas, mas pelas minhas escolhas, eu pisei muito, errei muito nas leis divinas, né? Que são as leis naturais. Então, o que aconteceu? Eu mal usei esse livre-arbítrio, não soube usar. E quando a gente não sabe usar uma coisa, a gente acaba perdendo aquilo, né? Então, de certa forma, a gente é retirado desse livre-arbítrio, a gente abusou dele, né? Então, a gente não tem escolhas. Então, é imposto pra gente
A Rosani precisou de passar por certas coisas que ela infringiu a lei, né? Eu precisava vir à terra para poder simplesmente limpar um chão. Eu resolvi limpar os móveis todos da casa, jogando sujeira tudo pro chão. E nessas limpar, né, os móveis da casa, eu às vezes tirei a oportunidade daquele que tinha a obrigação de limpar os móveis, né? E em vez de eu fazer o meu, eu fui fazer o do outro. E fui tirando a oportunidade do outro. Então eu infringi a lei daquele, né? Passando pelo tomando conta do que não era meu, que era do outro, né? Então eu vou ter uma expiação. Eu vou voltar, né? Porque eu não limpei meu chão, para limpar o meu chão, que era para me ter limpado. E além de limpar o meu chão que eu não limpei, eu ainda vou ter que arcar com as consequências de ter infringido a lei de ter passado na frente do colega, né? Do outro próximo ali que era para ter limpado os móveis. Então, dando aquela oportunidade para aquela pessoa e ao mesmo tempo com a minha obrigação. Então é expiação. E ambas elas, o que que tem será que nos faz evoluir, né? Porque essas duas provas e expiações é para a gente evoluir. Então o que que elas têm em comum para o ser evoluir, para o espírito evoluir, né? É a dor. A dor é que nos ajuda. Ela que é um termômetro, digamos assim, para saber que a gente não está no caminho certo, que tem alguma coisa de errado. Ou então, assim, para a gente tem aquele obstáculo que dói, né? Que tem que ter o esforço para você fazer. Então, assim, a dor eu falo que é uma misericórdia mesmo divina para nos impulsionar, né, a caminhada da evolução. Então, assim, o livre-arbítrio, né, que é o que a gente recebe desde a primeira encarnação, quando a gente, como digamos assim, Deus nos fez espíritos brutos, né? Então, antes de reencarnar, a gente ainda não tinha um certo livre-arbítrio. Aí a gente conhece o karma, né? Que eu falo que o karma quer dizer que é o histórico do espírito. Primeira vez que encarnamos, a gente não tem, digamos assim, muita gente fala que é dívida, né? Que a gente tem para com Deus quando a gente apronta ou desvia do caminho dele, né? Então, quando a gente encarna pela primeira vez, começa o nosso karma, que a gente não conhece nada, aí a gente vai, né? Tem as expiação que vão, como a gente não sabe de nada, aí vai colocando as coisas no caminho pra gente aprender. Aí a gente não aprende, passa por cima das leis divinas, vai atropelando tudo. Então, assim, vai aqueles defeitos, né, que a gente tem, tudo que a gente tem, então a gente vai atropelando tudo. Isso aí é um karma que a gente vai trazendo pra gente, a gente vai criando pra gente, a gente vai atropelando, né? Então vai ficando ali no espírito da gente que a gente tem que melhorar. Ali começam os nossos caminhos de prova e expiação, que são os nossos karmas, né? Aí vem que a gente saber qual que é as nossas virtudes, qual que é os nossos defeitos. Aí começa, a gente, né, desencarna, aí vem para a segunda reencarnação, terceira encarnação, e assim sucessivamente. E assim a gente vai conhecendo a prova e as expiações. Então, assim, as provas a gente já sabe que a gente escolheu, né, teve essa escolha, o livre-arbítrio de escolher. E a expiação não, porque a gente não soube lidar ainda com tudo, então a gente precisa ser exposto, né, àquilo. Expiação, eu falo lá muito com os meus meninos, que expiação, assim, a gente não tem mania de falar que tá espiando o outro atrás da porta, né? Fica de quina assim espiando. Então é isso, a gente vai espiar, olhar aquilo, ver o que a gente aprende com aquilo. Só que na expiação, às vezes a gente não aceita, né? Se a gente está fazendo, espiando, como por exemplo, dando exemplo de atrás da porta e espiando, é porque a gente está escondido, a gente não tá de todo ali. Não estamos aceitando tudo, porque a gente está fazendo as escondidas. E a prova não, a prova a gente está de corpo inteiro ali, aceitando, mesmo com as dificuldades, a gente sabe que precisa, então a gente está ali com resignação, aceitando com amor e sabendo isso, eu preciso disso, sabendo que eu preciso daquilo. E na expiação, às vezes, eu fico revoltada, né? Eu me revolto, por que que é comigo, por que que não é com o outro, por que que está acontecendo aquilo comigo,
né? Então, a hora que eu começo a passar por aquilo, né? E às vezes aquela revolta, tudo, e que eu começar a aceitar, e começar, tipo assim, peraí, o que que isso quer me ensinar? Já começa a ser uma prova, né? Aí quando eu volto para o plano espiritual, eu já tenho um pouquinho mais do livre-arbítrio para me escolher se eu quero passar por qual medida, qual prova que eu quero passar, né? Qual meio, por qual meio que eu quero passar. Só que às vezes a gente esquece também que a gente escolheu, aí chega assim com o esquecimento que a gente tem aqui, a gente começa a querer ficar revoltado, né? E também tem aquelas provas também que a gente já vem com umas, só que não precisa ser tanta dor, mas a gente acaba atropelando algumas leis aqui que a gente vai agarinhando, né? Ganhando mais provas, mais obstáculos para outras novas provas. Então, assim, o que que a gente pode estar fazendo, né? Para poder não atrair mais, né, expiações, mais provas que a gente já tem as nossas, né, que é orar e vigiar, né, a gente já tentar não, lógico que a gente sempre pisa na bola, que a gente está em evolução ainda, a gente não é puro ainda, a gente está aprendendo, a gente não é evoluído, então a gente vai pisar na bola, vai pisar nas leis sim ainda há muito tempo, mas tentar o mínimo possível de estar bulinando essas leis, né, então assim, a hora que a gente não tem fórmula, a única fórmula que a gente tem é o amor, é resignação, é a caridade, porque a caridade é nada mais, nada menos que é o amor em movimento. Então, assim, o outro faz parte das nossas vidas, né? Na hora que a gente está passando a nossa prova, a nossa expiação ali, que a gente consegue tirar um tempinho para poder ajudar o outro, né, a passar dele, não passar por ele, mas tá ali presente ajudando ele, a gente também tá nos ajudando, né? O nosso fardo começa a ficar leve. E às vezes a gente culpa a Deus, né, pelas dificuldades que a gente passa. Não podemos esquecer nunca que tudo que a gente passa foi nós mesmos que, além de escolher, nós ocasionamos a nós mesmos, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, assim, o que que a gente quer herdar no futuro? Então, assim, pensar assim, às vezes, ajuda para a gente não, não ocasionar mais dores lá na frente, né? E olhar o que que a gente está plantando. Se a gente está plantando manga, a gente não vai colher morango, vai colher manga, né? Então não adianta a gente querer plantar uma coisa para colher outra. Então o que a gente plantar é o que a gente vai colher. E o que nós estamos plantando hoje para a gente colher amanhã. Isso é uma reflexão que a gente deve pensar a cada minuto, né? E também essas dificuldades que a gente tem na vida, saber como olhar, né? Tem uma historinha bem rapidinha que um pai tinha uma jovem, uma filha jovem, que desesperava por tudo, qualquer coisinha estava difícil para ela, qualquer probleminha virava, né, um problemão. Então o pai dela convidou ela para subir a montanha. Aí cada vez que ia subindo, ele tentava mostrar para ela no caminho os verdes, os rios, as coisas boas, as coisas belas, né? E sempre voltando para Deus, né? Mostrando algumas coisas de Deus, tocando no assunto. E ela foi subindo e parava, olhava, ficava imaginando as coisas belas e foram subindo. Quando chegaram no final da montanha, o pai dela pediu ela para chegar na beirada e olhar para baixo. E escreveu o que, né? Ele escreveu para ele o que ela estava vendo. Aí ela ficou maravilhada olhando as casinhas longe, parecendo caixinha de fósforo, as árvores lá embaixo parecendo os raminhos, tudo se tornou pequenininho, né? Então o pai dela falou, né, para ela que quando a gente tem os problemas, a gente olhar de cima a si mesmo, que aí ele fica menor. Aí ela perguntou para ele que se quando ele sobe a montanha, se os problemas não sobem com ele. Aí ele disse que não, que poderia até começar a subir, mas à medida que vai subindo, os problemas vão ficando para trás, porque eles vão ficando cansados, eles não querem andar, não tem força. E é assim o nosso caminho, né? Quando a gente começa a evoluir, subir, os problemas começam a ficar pequenos. E quando a gente consegue olhar lá de cima, fora do problema, é mais fácil, né? Fica menos doloroso. É olhar mesmo os problemas
como aquela brincadeira que a gente sempre, né, falava quando a gente era jovem, quando a gente tava jogando uma dama, alguma coisa, que as pessoas davam palpite de fora, a gente ficava assim, ê sapo, né? Sai pra lá, sapo, é que as pessoas palpiteiras, que ficam olhando o jogo da gente por fora. Então é a gente olhar, eu mesmo estou tirando, tentando levar minha vida assim, olhar o jogo por fora. Aí tentando olhar o problema por fora, ele fica um pouquinho menor, porque aí você sabe como mexer com as peças ali, como fazer, né? Porque você tá fora, você fica um pouquinho livre do problema para poder olhar para ele. Mas quando você tá no meio dele, você fica perdido. Então é saber olhar o problema, né? As dificuldades, que elas vão estar aí sempre para nossa evolução, e ainda bem que está, né? Depende só do modo que a gente vê. Então, assim, e não esquecendo que a diferença da prova e expiação, uma é a gente que escolheu, não esquecer nunca, e outra é posta por nós, né? Por nós para a gente aprender. Então, assim, não é revoltar nunca. Se tá ali, o propósito das duas é para nossa evolução, né? E vamos que vamos, um ajudando o outro, né? Então é isso que eu queria trazer. Jesus abençoe a todos. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Vibrando muito amor e muita luz por todos assistidos, vibrando muito amor e muita luz por nós mesmos, por nosso merecimento, vibrando muito amor e muita luz por todos que estão sofrendo nesse momento, vibrando muito amor e muita luz para as crianças, vibrando muito amor e muita luz pelos jovens, vibrando muito amor e muita luz pelos idosos, e vamos deixando vibrações em aberto para onde a espiritualidade achar que deva levar. Vamos dando graças a Deus e que assim seja.